Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui o mandato coletivo, todos os vereadores aqui representados pelo Roberto, sejam bem-vindos à importância da discussão. Espero também aqui que nesse dia de hoje o governo, pelo menos o vereador Marcelo Lanzarin, possa fazer a discussão da regra de transição, regras importantes, para pelo menos amenizar o efeito e que chame para discussão os trabalhadores e trabalhadoras para que possa, de fato, fazer essa discussão da regra de transição que é tão importante. Acredito que devem estar pensando nesse sentido também. Já me dirigindo aqui, vereador Marcelo Lanzarin, e tem um tema que está ecoando bastante, é a falta de médicos. E acabei de conversar com o senhor também em AGs, em FSFs de Blumenau. Isso nos preocupa bastante, e a gente tem recebido, inclusive não só matérias, Ari, se puder fazer a gentileza, colocando aqui na tela, os atendimentos dobraram nos AGs, os profissionais em número reduzido estão sobrecarregados. E isso a gente sabe, está vendo. E aí, obviamente, a falta de médicos também complica bastante. E aqui eu não consigo entender, já fiz diversas discussões com o senhor sobre a questão aqui, a matéria que tem saído aí, alto pedido de demissão gera falta de médicos em diversos AGs e ISF. Então, o que me incomoda aqui, vereador Marcelo Lanzarin, é que nós temos um concurso público vigente sendo chamado, precisa feito chamado. Os médicos, obviamente, quando se trata de 40 horas, eles têm, o senhor sabe que é médico, tem um pouco de rejeição com relação a trabalhar 40 horas, então que se pense em fazer aí o chamamento para 20 horas, para 10 horas, o que não pode é deixar a nossa população desassistida e sem médico lá na ponta. E isso é algo que nós aqui temos que cobrar e muito. E peço que o senhor tome cuidado e tome agora, como secretário, futuro secretário de saúde, olhe com carinho para essa situação dos nossos AGs e dos nossos postos de saúde, que isso que a gente vai cobrar aqui nessa tribuna o tempo inteiro, para que nós tenhamos o mais rápido possível médico lá no AG e no SF para a nossa população. Algumas situações também me incomodam, é a resposta que a gente recebe muitas vezes do Executivo. Ontem, até o prefeito, não sei quem estava por perto, falou que se eu estou xingado muito ele aqui, talvez menos do que ele mereça. Mas eu tenho feito aqui a minha parte e falei para ele, eu vou, obviamente, cobrar do Executivo. Ele falou que eu reclamo demais, é óbvio que eu reclamo. A gente está aqui para isso, vereador Adriano, que agora é deputado também. Nós estamos aqui para fazer as nossas reclamações. Quem nos colocou aqui foi para fazer as reclamações. E quando eu recebo uma resposta, e a nossa preocupação é com relação a alguns requerimentos, que, aliás, não estão sendo respondidos, a gente tem cobrado, e aqui eu vou dar só uma situação que a gente tem observado. Tem aqui, se puder fazer a gentileza, a gente fez um requerimento lá no CI Immingartsostiga sobre a situação, e olha a resposta, a questão não se enquadra em característica, necessidade de instalação de um guarda-reio. A gente cobrou um guarda-reio aqui nessa situação. É perigoso. O CI fica numa situação em que, se já aconteceu acidentes, que fica muito próximo de o carro adentrar ao CI. E a resposta que a gente tem do planejamento é que não se enquadra. Bom, se não se enquadra com um guarda-reio, sem fica pior ainda, colocando em risco. Esse tipo de resposta a gente não pode admitir. Tem que ser feito alguma coisa para limitar essa velocidade próxima a esse CI e a outros CIs que a gente tem por aqui, vereador Marcos da Rosa, o senhor que mora na região da Itapava Central. Nós precisamos aqui respostas mais efetivas e não esse tipo de resposta onde vão simplesmente dizer que não é efetivo. Nós precisamos, não só aqui, outros CIs e outros educandários, outros postos de saúde, vereador Marcelo Lanzarin, onde tem a questão do fluxo de carro e a gente tem cobrado aqui e tem, infelizmente, recebido esse tipo de resposta e a gente não quer esse tipo de resposta. Outra situação aqui, presidente, eu tenho cobrado e eu não consigo entender, são as imagens de segurança do CCO. A gente já cobrou, então aqui as pessoas estão... e esse central de controle de operação de imagens que a gente tem ali, que foi visto, foi um investimento bacana, que eu acredito, e foi falado muitas vezes pelo prefeito Mário, que é para resguardar e dar segurança, além do fluxo de trânsito, obviamente, para dar segurança ao cidadão. Mas aí, quando acontece um acidente que o cidadão precisa requerer estas imagens, elas ficam armazenadas por 10 dias, tem toda uma dificuldade, tem que entrar na justiça. O que eu quero aqui é que seja criado algo nesse sentido, uma regulamentação que facilite a vida do cidadão, que, quando se envolve em algum acidente, pode requerer
estas imagens, lógico, tudo dentro da legalidade com relação à lei de proteção de dados, mas precisa ser feito algo nesse sentido. Não dá para ficar armazenado só por 10 dias. E se a vítima sofrer um acidente e demorar, enfim, ficar internado, e aí até o mandato de segurança, algo nesse sentido, via judicial, isso tudo vai demorar, isso tudo vai dificultar. Então, precisa pensar em um protocolo, alguma coisa que seja rápido, para que quem se envolva no acidente, se sinta lesado, possa buscar esta imagem, possa requerer esta imagem. Então, a gente tem cobrado isso também, presidente, para que se possa pensar em alguma coisa, para que o cidadão se tenha resguardado o direito dessas imagens para poder se defender. E ontem, quero parabenizar aqui Vossa Excelência, eu estive presente, mais vereadores estiveram presentes no Bolsa Atleta. É importante isso, e nós aqui, enquanto vereador, independente, a gente sabe que o senhor tem esta bandeira do esporte, mas nós vamos buscar, sim, um investimento maior. Nós buscamos, sim, e queremos aqui um investimento cada vez maior nos atletas, através do Bolsa Atleta, através de investimentos, e eu sei que o senhor briga bastante e tem lutado bastante aqui nesta Casa Legislativa. Nosso orçamento realmente ficou muito aquém e continua aquém, embora a gente tenha um número X de investimento, nós precisamos de mais, e nós precisamos cobrar mais aqui, porque o atleta merece, está lá na ponta. Então, a gente sabe do seu trabalho, sabe do vosso trabalho, pode contar comigo, enquanto vereador aqui desta casa, também para brigar pelo esporte. O que nós queremos é, obviamente, o mais rápido possível, ter um investimento maior, não só na Bolsa Desportista, mas também no esporte de uma forma geral, através da Fundação. Então, para a tarde de hoje seria isso. Obrigado, presidente.